Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora mais uma edição do programa Pai Eterno, nesta terça-feira, dia 5 de novembro. E é uma alegria começar mais um dia com você, na sua companhia. Nós já estamos no ar na tela da TV das Bênçãos do Pai, entrando na sua casa, no seu trabalho, através do seu receptor, você que está sintonizado conosco. Ter você aqui com a gente nesse programa de oração e de fé é sempre uma alegria, um motivo maior de podermos levar a evangelização através deste meio de comunicação. E eu te convido agora a pegar o seu telefone, ligar para nós no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com. As nossas atendentes estão à disposição para acolher o seu cadastro, para acolher a sua ligação e enviar a carta do Padre Robson aí para a sua casa. Afinal de contas, a obra da nova Casa do Pai depende de você, né? Olha que bonito, como já está evoluída a obra da nova Casa do Pai. Por isso que você faz parte desta família de amor. Você é parte integrante disso que nós estamos edificando, que é a casa de Deus e para Deus sempre o melhor. Por isso que você faz parte deste nosso projeto. Quando você colabora, você nos ajuda a evangelizar. Quando você colabora, você ajuda com que o sinal da TV Pai Eterno chegue a lugares que a gente talvez nem imaginasse. Mas é através do seu sim generoso que nós podemos evangelizar juntos, como família dos filhos do Pai Eterno. Hoje, dia 5 de novembro, dia em que a igreja celebra São Zacarias e Santa Isabel, os pais de São João Batista. Durante o nosso programa, a gente vai conhecer um pouco mais da vida destes santos, dessas pessoas que em família conseguiram compreender o amor de Deus e acolher a graça já na velhice da paternidade. Pedindo a intercessão deles, nós rezaremos a sua oração. No Santo Café de hoje, nós vamos conversar com o Padre Divino Erasmo Silva Santos sobre o sacramento do batismo. Se você tiver algum comentário, alguma dúvida sobre o assunto, pode deixar sua mensagem nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @TV Pai Eterno e o nosso Facebook é facebook.com/TV Pai Eterno. Lembrando que é a primeira postagem das nossas redes sociais, a postagem do nosso programa de hoje, a fim de que você possa participar, deixando o seu comentário, deixando a sua participação. Hoje também é dia da bênção da saúde, é dia de rezarmos pelos nossos enfermos, de rezarmos por aqueles que passam por algum tratamento de saúde. Então, é dia de colocarmos o nome da sua pessoa que está passando por esse tratamento ou ainda daquela pessoa da sua família que está vivendo um momento difícil de um tratamento, está enfrentando um desafio, mas está com as mãos em Deus, está com a esperança renovada. Muitas são as pessoas enfermas que rezam conosco, que acompanham a programação da TV Pai Eterno e tem na TV Pai Eterno essa presença que conforta, que consola, que traz a oração, que coloca a presença do Pai naqueles momentos de maior dificuldade. Quando a gente pensa estar sozinho, você liga ali a televisão e o Pai Eterno se manifesta a você através da oração, através dos nossos comunicadores que te aproximam do coração do Pai. É uma alegria nessa terça-feira saber que o nosso programa conta com você e o nosso programa só está começando. Por isso que a gente reza juntos, tanto pelos enfermos como por aqueles da nossa família que somos convidados a rezar. É momento da nossa oração inicial. Vamos juntos entregar ao Pai Eterno tudo o que somos e temos. Vamos acender no nosso coração a chama da esperança, não permitindo que a falta dela impeça a nossa comunhão com Deus. Vamos pedir ao Senhor que reacenda em nós essa chama, a fim de que possamos contemplar a face de Deus na expectativa de sermos confirmados seus filhos e filhas muito amados. É momento da gente entregar tudo o que a gente tem, tudo o que a gente traz ao coração do Divino Pai Eterno. É momento da gente louvar e bendizer a Deus pelo começo desse programa,
entregarmos nas mãos do Pai o que vamos realizar, a comunicação que vamos empreender, tudo que nós vamos de fato colocar no ar para que você possa entrar em comunhão com o Altíssimo. Isso é o nosso desejo nesse momento. Convido você então agora a lembrar-se das suas intenções, aquelas que você traz no seu coração, aquelas que você enviou aqui como ficha de resposta para os nossos atendentes. Bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno na sua vida e na vida da sua família. Convido você a rezar comigo, entregando este programa nas mãos do Pai. Olhando para a imagem do Divino Pai Eterno, nós rezamos. Divino Pai Eterno, eu volto neste momento o meu pensamento a Ti e agradeço, já desfruto da bênção maior que é viver, sonhar e acordar mais um dia para ir à luta com força, coragem e fé. Que hoje eu abra espaço para alegria, cultivando em meu coração o amor e a gratidão, e com fé eu consiga fazer a vida acontecer da melhor forma. Que eu saiba ser grato neste dia ao seu amor, que sei que é infinito por mim. Tenho plena consciência das bênçãos recebidas. Sou grato, sobretudo, pela vida, por seu cuidado e proteção que superam todos os meus medos, minhas angústias e aflições. Muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, por mais um programa que começa. Amém. Entregando tudo nas mãos do Pai Eterno, nós agora vamos pegar a nossa Bíblia, cartilha de oração. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 25. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 24. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Ao ouvir isto, disse-lhe um dos convivas: Feliz daquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus disse-lhe: Um homem preparou um grande banquete, para o qual convidou muita gente. Na hora marcada, enviou o seu servo para dizer aos convidados: Vinde, já estou pronto. Mas todos, um após outro, começaram a se desculpar. O primeiro disse: Comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpes. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que me desculpes. Um outro disse: Eu me casei e por isso não posso ir. Voltando, o servo relatou isto ao patrão. Indignado, o dono da casa disse então ao seu servo: Sai depressa às praças e ruas da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Senhor, disse-lhe o servo, tua ordem foi executada e ainda assim há lugar. Então disse o patrão ao servo: Sai pelos caminhos e atalhos e força-os a entrar, a fim de que se encha minha casa. Porque eu vos declaro, nenhum dos que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A parábola do banquete do reino, meu irmão, minha irmã, mostra como os que estão empenhados exclusivamente em seus negócios. Comprei um terreno e tenho que examiná-lo no frenesi de seu trabalho. Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, ou na exclusividade do círculo familiar, não podem entrar para participar plena e alegremente
na vida comunitária. A vida comunitária exige uma disponibilidade generosa e a aspiração de construir algo maior que os pequenos negócios e trabalhos familiares. Por estas razões, aqueles que estão empenhados em suas próprias preocupações, sem olhar o horizonte dos povos, sem valorizar as utopias históricas, não estão aptos para participar do banquete do reino. Este necessita de uma abertura a todos os seres humanos e a todos os ideais de humanização. Por isso, os convidados são aqueles que realmente têm esperança histórica e confiam que podem construir a nova casa do Senhor. Este é um projeto alternativo, um mundo onde não há excluídos e onde o importante não é a produtividade nem o lucro, mas a máxima expressão do Criador, ser humano. Por outro lado, a gente deve saber que o coração de Deus nos aguarda para saciar-nos com o pão da vida. Por isso, Jesus nos convida a participarmos do banquete do amor do Pai. Para cada um de nós, há um lugar reservado, a fim de que nos fartemos com o alimento adequado para a nossa alma. Nesse Evangelho, Jesus nos fala das coisas lícitas que nos impedem de aceitar o convite do banquete no reino de Deus. Da mesma forma como na parábola, muitas vezes nós vivemos dando desculpas e justificativas para não aceitarmos o convite de Jesus. Nós arrumamos desculpas muitas vezes para buscar o reino dos céus por causa das nossas ocupações. Só aceitamos o convite que Jesus nos faz por meio de outras pessoas na hora que nos convém. Damos preferência aos nossos negócios, aos nossos interesses pessoais e acabamos por desprezar o pão de Deus para nos deliciarmos com o pão do mundo. Essa é uma verdade que é fato em nossa vida. A parábola do banquete é uma mensagem que abre os nossos olhos para as realidades de Deus que deixamos de usufruir em vista das nossas ocupações e que mais tarde talvez não tenhamos o tempo hábil para participarmos. No entanto, Jesus continuará a nos atrair quando acena para os coxos, os cegos, os aleijados, os pobres e os miseráveis. Muitas vezes, nós precisamos nos sentir assim para que o convite de Jesus seja aceito por nós. Feliz é aquele que come o pão no reino de Deus. Felizes nós seremos quando, reconhecendo as nossas deformidades, buscarmos o alimento de Deus através da sua palavra, da Eucaristia, da oração, da adoração ao Santíssimo Sacramento, do estar em comunidade, no serviço e no amor. Eu pergunto, você já aceitou o convite para participar do banquete do Reino de Deus? Você tem certeza que tem atendido ao convite de Jesus? A que alimento você tem dado prioridade para saciar a sua fome? Ao pão do céu ou ao pão que o mundo oferece? Que o Pai nos convide a cada dia para participarmos das alegrias do seu reino e que saibamos acolher o convite paterno, fazendo-nos solidários com os pobres e com os deserdados desse mundo. Que Deus seja bendito e louvado em sua vida e através da sua experiência. Que você saiba dar prioridade ao banquete de Deus. E é justamente isso, a prioridade na escolha, no discernimento, no chamado que o Senhor nos faz sempre. E que às vezes tem de concorrer com o chamado das coisas desse mundo, que também chamam, mas que oferecem um outro banquete. É preciso saber escolher. Que o Senhor nos conceda discernimento e que a gente não se perca diante da escolha feita, celebrada, vivida. Vamos agora então registrar sua participação, afinal de contas você
que já está ligadinho conosco, já está rezando, às vezes já até deixou o seu recado no Instagram e no Facebook antes do programa. É momento da gente registrar a sua participação. Thalita Carvalho, bom dia, seja bem-vinda ao programa Pai Eterno. Muito obrigada, Padre Wellington. Bom dia para você. Bom dia também para você que já está nos acompanhando nesta terça-feira. Hoje, nosso tema é o sacramento do batismo. Já estou aguardando a sua participação nas nossas redes sociais, Instagram e também Facebook. Já tem telespectador participando com a gente, como a Deci Sampaio, que pede aqui oração pelo Alan Douglas, que está desempregado. A Erivânia Taveira também já participou conosco, pedindo oração pela restauração e reconciliação do relacionamento dela. E a Marcela Moura pede pela saúde da mãe, que está com depressão grave, a dona Antônia Martins Moura. Com certeza já estão em nossas orações, já estão também todos esses pedidos no coração do Divino Pai Eterno. Nosso programa só está começando, ainda dá tempo de você participar conosco. Deixe lá a sua mensagem no nosso Instagram, no nosso Facebook da TV Pai Eterno, seu pedido de oração e também o seu agradecimento, né, Padre Wellington, ao Divino Pai Eterno. Isso mesmo, a gente louva e bendiz a Deus pela participação de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ligadinhos na TV Pai Eterno, nesse momento abençoado do seu dia, esse momento do encontro dos filhos com o Pai. É por isso que a gente prepara o momento da oração, o momento do santo do dia, o santo café, esse momento da consagração, da bênção, para que as pessoas possam se sentir confortadas. O programa Pai Eterno é esse abraço de Deus na vida dos nossos devotos. Vamos agora então pedir a intercessão do santo do dia. Nesse dia 5 de novembro é dia de São Zacarias e Santa Isabel, os pais de João Batista. Pelo próprio relato bíblico, descobrimos que viviam na aldeia de Ain Carim e tinham laços de parentesco com a Sagrada Família de Nazaré. Conta-nos o evangelista São Lucas que eram anciãos e não tinham filhos, o que acabava sendo vergonhoso e quase um castigo divino para a sociedade da época. Sendo assim, recorreram à força da oração e por isso conseguiram uma graça que superou as expectativas do seu tempo. O Criador escolheu Isabel pela sua santidade e esterilidade. Já Zacarias foi escolhido pelo exemplo de fé e amor dedicado à sua esposa. A missão destinada ao casal era conceber o precursor de Jesus Cristo. A relação de respeito e cumplicidade dos dois é um exemplo, anunciado pelo anjo Gabriel e assistido por Nossa Senhora. Nasceu João Batista, um menino com papel singular na história da salvação e da humanidade, pois ele será grande perante o Senhor e será repleto do Espírito Santo desde o seio de sua mãe, Santa Isabel. Ele reconduzirá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Depois do salmo profético de São Zacarias, onde ele, repleto do Espírito Santo, profetizou a missão do filho, a história perdeu o contato com a vida do casal, que sem dúvida permaneceu fiel ao Senhor até o fim de suas vidas. Assim, a Igreja, tanto do Oriente quanto do Ocidente, reconhece o exemplo deste casal para todos os casais, que já ambos eram justos diante de Deus e cumpriram todos os mandamentos e observâncias do Senhor. Vamos juntos então rezar a oração a São Zacarias e a Santa Isabel. São Zacarias e Santa Isabel, intercedei junto a Deus para que todos os filhos sejam abençoados, como fostes vós e vosso João Batista, anunciando o Evangelho que nos conduz ao caminho, verdade e à vida. Que sejamos irrepreensíveis diante do Senhor, como fostes vós, São Zacarias e Santa Isabel. Que os anjos nos conduzam e que todos os casais possam viver nessa plenitude de santidade.
que vós vivestes. Amém. São Zacarias e Santa Isabel, rogai por nós. Amém. Que Deus seja bendito e louvado na vida dos seus santos e que nós possamos sempre compreender que através desse exemplo é possível vivermos a proposta de santidade, do amor do Divino Pai Eterno. Agora é momento de notícia aqui no programa Pai Eterno. E antes da gente falar de notícia, vamos à participação dos nossos devotos, daqueles que estão ligadinhos conosco, que estão participando. Thalita, como é que está aí as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook? Pessoal acompanhando a gente pela televisão, Padre Wellington, e participando conosco nesta terça-feira pelas nossas redes sociais. A Keila Oliveira pede oração pela saúde dela e pela família também. A Verônica Barros pede que o Pai Eterno tire dela toda a solidão que ela tem sentido e pede bênçãos para a filha e por toda a família. E a Eliana Alves postou agora há pouco, já durante o nosso programa: bom dia, Thalita e Padre Wellington, sou de Brasília, no Distrito Federal, e peço oração pela saúde de todos vocês da TV Pai Eterno e por todos da minha família. Obrigada pela companhia de todas as manhãs, um beijo a vocês. Eliana, muito obrigada pela participação, a gente é que agradece a sua companhia todas as manhãs aí do outro lado da tela. E ainda dá tempo, né, Padre Wellington, do pessoal participar conosco durante o nosso programa. Podemos ler aí os comentários a qualquer momento. É isso mesmo. E lembrando que daqui a pouco no Santo Café a gente vai falar sobre o sacramento do batismo. É momento de você também deixar sua participação sobre esse tema tão importante para todos os cristãos. O Papa Francisco recebeu os participantes do simpósio da Federação Internacional das Universidades Católicas e afirmou que uma educação reduzida a uma mera instrução técnica ou mera informação torna-se uma alienação da educação. Ao recebê-los no Vaticano, o pontífice recorda os desafios inéditos para as universidades, que hoje provêm do desenvolvimento das ciências, da evolução das novas tecnologias e das exigências da sociedade que pedem às instituições acadêmicas respostas adequadas e atualizadas. Francisco evidencia uma ideia de educação concebida como um processo teológico, orientado a um fim e, portanto, para uma exata visão do homem, ao qual une também um caráter tipicamente epistemológico, que se refere universalmente a todos os saberes, humanistas, naturalistas, científicos e tecnológicos. A visita de 3 dias do Papa Francisco ao Japão, neste mês de novembro, incluirá uma reunião com as pessoas afetadas pelo triplo desastre que o país sofreu em 2011, quando ocorreu um terremoto, um tsunami e o colapso na usina nuclear de Fukushima. Estima-se que 19 mil pessoas morreram e 150 mil foram deslocadas pelo tsunami de 11 de março de 2011, causado por um terremoto de magnitude 9 na costa do Japão. Esses desastres danificaram a usina nuclear de Fukushima, uma catástrofe considerada a pior desde Chernobyl, em 1986. Há alguns dias, um grupo de sacerdotes e paroquianos se entrincheirou em uma igreja católica na província chinesa de Hebei, para tentar impedir o governo que derrubasse, segundo os relatos. O protesto começou às 6 da manhã do dia 31 de outubro, na igreja de Wugaozhang, parte do distrito de Guantao, em Hebei, na costa norte da China. As autoridades ordenaram que a igreja fosse destruída, mesmo sendo totalmente reconhecida e aprovada pelo governo. Segundo a agência de notícias Asia News, as autoridades locais indicaram que o edifício não possui licenças adequadas. Os bispos e assessores da Comissão Episcopal Pastoral para a Doutrina da Fé da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil estão reunidos em Brasília
para a primeira reunião ordinária com a nova composição. Na pauta, a apresentação da comissão para os novatos e uma avaliação dos trabalhos já desenvolvidos e o papel da comissão. Além disso, será discutido o projeto do novo Plano Quadrienal de 2019 a 2023. De acordo com o assessor da comissão, Padre João Paulo de Mendonça Dantas, a comissão vai também apreciar o nome dos peritos, que é o grupo interdisciplinar de especialistas nos assuntos correspondentes ao trabalho da comissão, que dão apoio ao grupo de bispos. A comissão é composta pelo presidente e outros 4 bispos de diversas partes do Brasil, e o assessor, que é o principal encarregado de executar o que é pedido pelos bispos e o que chega de demanda na CNBB. Você sabe o que fazer com objetos que foram abençoados e se quebraram ou que não estão em mais condições de uso? De acordo com o número 1171 do Código de Direito Canônico, devem ser tratados com reverência e não se votem ao uso profano ou a outro uso não próprio, ainda que estejam sob o domínio de particulares. Caso os objetos não possam ser reparados, a tradição assinala que devem ser queimados ou enterrados. Se um objeto for queimado, as cinzas também devem ser enterradas. A tradição de devolver os objetos abençoados à terra vem da ideia de que um objeto abençoado em nome de Deus deve voltar para Deus da mesma maneira que uma pessoa é sepultada. Em 1874, a Sagrada Congregação para os Ritos e o Santo Ofício emitiu determinações formais sobre quais são os métodos para eliminar adequadamente os objetos abençoados. Qualquer pano de linho, vestuário ou panos de altar devem ser queimados e as cinzas enterradas. A água benta em excesso ou às vezes até contaminada deve ser vertida diretamente no solo. Os ramos devem ser queimados e as cinzas utilizadas na quarta-feira de cinzas, ou, do mesmo modo, um terço ou uma imagem devem ser sepultados. E no programa Pai Eterno você fica por dentro das principais notícias do Papa. Vamos conferir a participação do nosso correspondente Silvonei José. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. Antecipamos no dia de ontem, como Rádio Vaticano Vatican News, alguns trechos do livro Entrevista de Gianni Valente com o Papa Francisco, na conclusão do mês missionário extraordinário, no qual o Papa reafirma que a Igreja ou é anúncio ou não é Igreja. O livro, publicado pela Leve Edições São Paulo, estará nas livrarias italianas a partir desta terça-feira, 5 de novembro. A alegria do Evangelho enche o coração e a vida daqueles que se encontram com Jesus. Assim inicia a exortação apostólica Evangelii Gaudium, publicada pelo Papa Francisco em novembro de 2013, 8 meses depois do conclave que o elegera bispo de Roma e sucessor de Pedro. O programático texto do pontificado convidava todos a ressintonizar cada ato, reflexão e iniciativa eclesial sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual. Quase 6 anos depois, o pontífice anunciou o mês missionário extraordinário para outubro de 2019, concluído poucos dias atrás, e a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos, dedicada à região amazônica, com o objetivo de sugerir novos caminhos de anúncio do Evangelho no pulmão verde, martirizado pelo sofrimento predatório que violenta e causa ferimentos aos nossos irmãos e à nossa irmã terra, disse Francisco na homilia da missa de conclusão do Sínodo para a região panamazônica. Durante esse tempo, o Papa Francisco, no seu magistério, disseminou insistentes referências à natureza própria da missão da Igreja no mundo. Por exemplo, o pontífice repetiu várias vezes que anunciar o Evangelho não é proselitismo, que a Igreja cresce por atração e por testemunhos. Uma série de expressões, todas elas orientadas a sugerir por menções qual é o dinamismo para cada obra apostólica e qual pode ser a sua fonte.
Sobre isso e muitas outras coisas, o Papa Francisco fala no seu livro Entrevista intitulado Sem Ele Não Podemos Fazer Nada, uma conversa sobre o ser missionário no mundo de hoje. Uma pergunta do livro feita pelo jornalista. O senhor contou que, quando era jovem, queria ser missionário no Japão. Pode-se dizer que o Papa é um missionário não completo? Responde Francisco. Não sei. Entrei na ordem dos jesuítas porque me impressionava a vocação missionária da mesma e o fato de sempre procurarem novas fronteiras. Na época, não pude ir ao Japão, disse, mas sempre senti que anunciar Jesus e o seu evangelho quer dizer sair e colocar-se a caminho. Agora, nesse mês de novembro, recordamos Bergoglio vai ao Japão, como o Papa Francisco. Outra pergunta. O senhor repete sempre, igreja em saída. A expressão é relançada com frequência e, às vezes, parece ter se tornado um slogan abusado, à disposição dos que, cada vez mais numerosos, passam o tempo a dar lições à igreja sobre como deveria ser ou não ser. Igreja em saída, disse, não é uma expressão de moda que eu inventei. É um mandamento de Jesus que, no Evangelho de Marcos, pede aos seus discípulos para irem pelo mundo inteiro, para anunciarem o Evangelho a toda criatura. A igreja ou é em saída ou não é igreja. Ou é em anúncio ou não é igreja. Se a igreja não sai, se corrompe, perde sua natureza, torna-se outra coisa. Missão e martírio. O Papa recordou várias vezes o íntimo vínculo que une essas duas experiências. Na vida cristã, disse ainda Francisco, a experiência do martírio e a proclamação do Evangelho a todos tem a mesma origem, a mesma fonte. Quando o amor de Deus derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo doa força, coragem e consolação. O martírio é a máxima expressão do reconhecimento e do testemunho feito a Cristo, que representam o cumprimento da missão da obra apostólica. Penso sempre nos irmãos, disse, coptas, trucidados na Líbia, que pronunciavam em voz baixa o nome de Jesus enquanto eram degolados. Penso nas irmãs de Santa Madre Teresa mortas no Iêmen, enquanto cuidavam dos pacientes muçulmanos de uma casa de idosos com deficiências. Quando foram mortas, estavam com o avental de trabalho sobre o hábito religioso. São todos vencedores, não vítimas. E seu martírio, até o derramamento de sangue, ilumina o martírio que todos podem sofrer na vida de todos os dias, com o testemunho dado a Cristo, todos os dias. Isso pode se ver quando se vai visitar os asilos de missionários idosos, muitas vezes debilitados pela vida que levaram. Um missionário me disse, afirmou Francisco, que muitos deles perdem a memória e não recordam mais nada do bem que fizeram. Mas não tem importância, disse ele, porque disso o Senhor se recorda muito bem. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvonei José. Muito obrigado, Silvonei, por sua participação aqui no programa Pai Eterno. Na última semana, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia comemorou seus 83 anos. A data foi marcada com uma missa celebrada pelo bispo auxiliar da capital, Dom Levi Bonato. Vamos acompanhar na reportagem. Há 83 anos, evangelizando através da medicina. Esse é o papel da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, que acolhe milhares de pessoas que precisam de tratamento durante todo o ano. Uma missa foi celebrada pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Goiânia, Dom Levi Bonato, em homenagem a esta data, confirmando o papel da igreja, que está presente nesse hospital durante toda a sua trajetória. É uma missa para dar graças a Deus por esses 83 anos de existência da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Todos esses anos servindo as pessoas necessitadas, servindo principalmente aquelas pessoas que têm dor, que têm doença, tentando aliviar a dor dessas pessoas. Participaram da Santa Missa funcionários, diretores, pacientes e convidados. Um momento que foi valoroso para reconhecer todo o trabalho de salvar vidas que acontece nesse lugar, que tem a colaboração direta da Arquidiocese de Goiânia.
Então hoje nós temos assistência de ambulatório, nós atendemos em média 1.000 pacientes por dia. E também temos a assistência de transplante de rim, cirurgias de coração. Então hoje a Santa Casa ela consegue abraçar toda essa gama de pacientes que a procura. A Santa Casa de Misericórdia aqui em Goiânia foi inaugurada no dia 1º de novembro de 1936 pelo então político e médico Dr. Pedro Ludovico Teixeira, ao lado da sua esposa, Dona Gersina Borges. Hoje, este local exerce uma função muito importante, já que é o hospital com o maior número de atendimentos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, da região centro-oeste do Brasil. A Santa Casa hoje, ela é sem dúvida alguma o maior hospital geral da cidade de Goiânia, né? É onde nós conseguimos atender quase todos os perfis de pacientes que nos procuram, desde a assistência básica, né, e até a alta complexidade. Todos os dias, muitas pessoas buscam a sua recuperação aqui na Santa Casa. É o caso da dona Amélia, que mora em Itaberaí, que fica a 94 quilômetros de Goiânia. E aqui encontrou tratamento e acolhida durante os 60 dias de internação. Muito bem recebido, estou lá até hoje, tem quase 60 dias. Os médicos é uma maravilha, todos me trataram bem, tratam até hoje, começando os faxineiros. Todos te recebem com um sorriso, tudo alegre, viu? Quando chegou aqui, ela precisou de força para lidar com o tratamento contra a diabetes. Mas perante as dificuldades, encontrou um cenário que foi importante para fortalecer a sua fé. Mas eu tenho muita fé, mas agora aumentou muito mais, porque eu não esperava uma coisa dessa hoje. Foi muito maravilhoso, porque eu já tenho muita fé. Agora ela aumentou muito mais. Procedimentos de alta complexidade já são realizados pelos profissionais que trabalham aqui. Por isso, recebem o reconhecimento ao ajudarem as pessoas menos favorecidas e que não teriam condições de pagar pelo tratamento em outros hospitais. Graças a Deus, hoje, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia já tem feito avanços na área da medicina e tem ido para a área de maior complexidade dentro do atendimento. Então, hoje, por exemplo, já fazemos até transplantes de coração aqui na Santa Casa. O Hércules mora em Trindade, é devoto do Pai Eterno e trabalha na Santa Casa de Misericórdia há 9 anos. As pessoas que chegam encontram ele na recepção, pronto para colaborar com a visita de cada um. O que eu procuro fazer sempre é atender as pessoas o melhor possível. A gente está aqui para acolher as pessoas, né? Que chegam com problema de saúde, chega doente. Então, assim, o maior prazer meu é trabalhar aqui. Eu tenho 9 anos que eu trabalho aqui e a gente atender bem as pessoas, os pacientes que chegam aqui. Que esses 83 anos de trabalho e misericórdia se multipliquem e que a missão de melhorar as vidas dos irmãos enfermos continue ano após ano. Deus abençoe os projetos da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, fruto de uma parceria da Arquidiocese de Goiânia e da Sociedade São Vicente de Paulo, idealizados por Dona Gersina e Dr. Pedro Ludovico. Agora vamos interagir com você que deixou seu recadinho nas nossas redes sociais. Thalita, vamos lembrar daqueles que já deixaram sua participação através do Instagram e do Facebook. Participação de agora, Padre Wellington, da Maria Tereza, que agradece a Deus por todas as bênçãos derramadas sobre ela e pede ao Pai Eterno por um emprego para a filha dela, a Kátia Caroline. Ela escreveu aqui que eu possa também pagar as minhas dívidas em dia. Peço as bênçãos do Divino Pai Eterno neste dia. Maria Tereza, que o Pai Eterno possa te abençoar, que você consiga ter aí, os seus pedidos, as suas necessidades atendidas por ele, viu? A Ana Lúcia pede pela vida de Arnor José Batista, a Régia Cavalcante, pedindo aqui oração pela saúde e libertação da família e também pela cura física e espiritual. E já temos também participação sobre o tema do nosso Santo Café daqui a pouco, que é o sacramento do batismo. A Solange Prata
não deixou aqui para nós nem cidade nem estado, mas conta que faz parte da pastoral do batismo lá na paróquia dela. E disse que para ela acha o batismo um dos sacramentos mais emocionantes, Padre Wellington. E a gente espera aí mais participações, né? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o batismo e lê aí as participações que chegarem para nós nas nossas redes sociais, Instagram e também Facebook. Ainda dá tempo de você aí de casa participar conosco. É isso mesmo, a gente agradece a participação de todos, afinal de contas o programa é feito para você que está ligadinho na nossa TV, na nossa programação e que faz parte da nossa família. Agora a gente vai conhecer um pouco do trabalho realizado pelas pastorais e a experiência de vivenciar o que Jesus nos ensinou, amar a Deus e a nossos irmãos. Vamos acompanhar na reportagem. O trabalho das pastorais é fundamental para a vida da igreja. Nós, leigos, também temos uma missão baseada nos ensinamentos de Deus. Na verdade, todos nós somos igreja, né? Se tem uma ideia equivocada que a igreja ela é composta somente pelo clero, pelos religiosos, mas ao contrário disso, na verdade, todos os leigos devem participar. Nós, pelo batismo, fomos inseridos com Cristo, né? Fomos inseridos em Cristo como membros do seu corpo. E os leigos têm um papel fundamental dentro da realidade das pastorais e da vivência da pastoral. Um padre sem a presença do leigo, sem a atuação do leigo dentro de uma comunidade, ele não consegue realizar muitas coisas, né? A Arlete é um exemplo de pessoa que se dedica. Há 17 anos ela colabora em várias igrejas com o seu trabalho de caridade e doação. Eu defino esses 17 anos com muito amor e gratidão a Deus, porque são missões grandes, missões pequenas, onde Deus me coloca à disposição do pobre, do necessitado, do carente, muitas vezes também do doente. A Pastoral da Caridade realiza esse encontro todos os sábados. Após a missa, o padre abençoa os irmãos e a comida, e depois compartilha o pão em um café da manhã. O André Luiz, ele está aqui todo sábado e ele tem a oportunidade, além do café da manhã, de também tomar um banho, né? O que você acha desse trabalho e o que o pessoal fornece para vocês? Fornece sabão, pasta de dente, escova, toalha, sabonete, tudo. Que diferença que esse café da manhã faz assim para o restante do seu dia? Eu só me alimento, né? Como o padre sempre fala, né? Sobre o pão, a gente também tem que buscar, né? E o alimento que fortalece a carne, né? Com o corpo. Os catadores de reciclados na rua, os moradores de rua, e eles vêm se aproximando para esse café da manhã, é onde acontece uma partilha, onde eles se alimentam, depois alguns deles tomam banho, saem daqui tomado banho, trocam de roupa, tem um banheiro específico para eles, onde eles podem escovar os seus dentes, onde eles podem trocar de roupa, onde eles podem sair daqui limpos, calçados e vestidos com as doações dos benfeitores. Um momento de oração e leitura da Bíblia também acontece. Uma reflexão da Palavra de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Com a cooperação de voluntários, a pastoral consegue arrecadar alimentos e distribuir cestas básicas para as famílias que precisam. Eu morava em Salvador, né, passava muita dificuldade, e eu vim para cá em 2010, 22 de abril de 2010, vou completar 10 anos aqui, e comecei a frequentar a igreja, aqui a paróquia, e fui bem abençoada. Aqui, lá era difícil a minha vida. A Arlete estava falando da cesta básica, o quanto que a cesta básica ela te ajuda e assim, o que vem nessa cesta básica que você faz proveito na sua casa? A minha cesta básica e de todos que aí ajudam na comunidade, vem de tudo, sabão, papel higiênico, pastas, dentes, desodorante, arroz, biscoito para meus filhos, de doce, de sal, vem o macarrão, vem tudo. Faz a diferença na sua casa. Bem abençoada. E cada dia que passa mais. E os benfeitores nos ajudam, o mês, eles fazem doação do alimento que a gente precisa, que é arroz, feijão,
óleo e a gente completa uma bela cesta básica para eles. Mas o trabalho da Pastoral da Caridade não se resume a esse café da manhã no sábado, a esse momento de orações. Ele acontece todos os dias. A turma da Alete acabou de levantar 2 barracões para 2 famílias que não tinham aonde morar. E essa é a essência do trabalho, estar pronta para ajudar as famílias mais necessitadas. Porque, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e tudo vos será acrescentado. E isso me satisfaz, porque estar do lado de Jesus é estar do lado dos filhos dele. Que Deus ilumine a vida de todos os voluntários da Pastoral da Caridade e da Paróquia Santa Genoveva e tantas outras espalhadas por todo o Brasil que fazem o bem aos mais necessitados de nossas comunidades. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno e o Padre Divino Erasmo já está aqui nos nossos estúdios para daqui a pouco participar do nosso momento abençoado do Santo Café. Então, a gente vai para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse momento de convivência e de partilha aqui no nosso programa. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno, aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua audiência, sua sintonia, sua participação nessa terça-feira, semana só começando, e a gente também começa uma série aqui de reflexões no nosso Santo Café sobre o tema dos sacramentos. E hoje a gente começa pelo sacramento do batismo. Nós vamos falar sobre essa série especial sobre os sacramentos da Igreja Católica. Nós temos um VT preparado para esse momento, então nós vamos começar esse momento primeiro acolhendo o nosso convidado, Padre Divino Erasmo Silva Santos, que já é quase que fichado aqui na TV, porque sempre que pode o pessoal convida o padre, ele está aqui em casa, já veio aqui no nosso Santo Café. Padre, muito obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço, Padre Wellington. Eu estava dizendo aqui durante o intervalo como eu admiro o Padre Divino Erasmo, porque todos os dias ele dedica aí boa parte do seu tempo no atendimento de confissões lá no Santuário Sagrada Família, às celebrações. Não tem muito descanso não, né, Padre? Um pouco. Mas eu tenho certeza que, assim, quando a gente se encontra, quando a gente se vê, o senhor é plenamente realizado naquilo que faz, né? É uma graça e uma bênção de Deus. Eu, assim, amo o meu ministério, né, concedido por Deus, e aí eu tento mostrar e dedicar essa vida a Jesus Cristo, atendendo. É isso mesmo, Padre. Agora, então, nesse momento especial do nosso programa, eu peço licença, a gente vai, então, servir para o senhor e para quem está em casa o nosso Santo Café, que está começando aqui no programa Pai Eterno. Vamos servindo o nosso café aqui. O café hoje está quentinho, viu, Marco Túlio? Muito bom, né? Superando as nossas expectativas. Ontem a Maria Lúcia quase me fez levar um susto, né? Na hora que ela pegou a vasilha de pão de queijo e ofereceu para mim, né? Mas foi muito interessante. Ontem nós tivemos uma psicóloga aqui e teve uma repercussão muito positiva a participação dela. A gente falou sobre o luto, né? Sim. Teve aí o Dia de Finados, um momento muito bonito das pessoas fazerem uma homenagem aos seus antepassados. Hoje a gente vai falar justamente do sacramento inicial da vida cristã, né? O sacramento que poderíamos comparar com um objeto, é a porta, né? A porta.
mas depois a gente vai entrar nisso. Agora a gente vai acompanhar um VT que a nossa equipe fez sobre o sacramento do batismo. Vamos acompanhar. O sacramento do batismo é o novo nascimento. É por ele que damos entrada à porta da vida em comunhão com a Igreja de Cristo. Acompanhamos esse momento importante na vida de 5 famílias na paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Goiânia. Todos os pais e padrinhos tiveram que participar de um curso preparatório organizado pela Pastoral do Batismo. A Pastoral do Batismo atua desde a entrevista, né? A partir do momento que já fazendo uma sensibilização com quem são esses padrinhos, né? Juntamente com os pais. E nós atuamos na preparação desses pais e desses padrinhos, na sensibilização da responsabilidade que eles têm diante do batizando, né, do compromisso que eles assumem diante da igreja. A Andriele está à frente da pastoral há 2 anos e a missão de toda a sua equipe é transmitir para os pais e padrinhos a importância deste momento. São escolhas que serão honradas perante Cristo para o resto da vida. Ali a gente fala sobre o plano de Deus, por que é que a gente está batizando. Nós fazemos também uma fala sobre os sacramentos, para que eles compreendam o que é os sacramentos e damos um enfoque maior no sacramento que é o batismo, né? Que é o sacramento da iniciação, para que eles possam entender o que eles estão assumindo. Nós também fazemos a explicação dos sinais e símbolos do batismo, para que eles possam compreender durante a celebração esse ritual que está acontecendo, que não seja meramente uma cerimônia. A celebração foi iniciada com uma Santa Missa. Nela, o diácono transmitiu a importância da entrada na vida religiosa e enfatizou a função dos pais e padrinhos nessa caminhada. O sacramento do batismo é o sacramento de entrada da igreja. Torna a pessoa batizada membro da comunidade de igreja, filhos de Deus. E isso é interessante porque a igreja sabiamente já administra o sacramento do batismo na tenridade, para as crianças. Por quê? Porque, como canal de graça, o batismo então pode atuar na criança para que ela tenha força, né? O próprio Jesus Cristo deixou-se batizar nas águas do Rio Jordão por João Batista. O objetivo era transformar a humanidade. E hoje é o dia do pequeno Miguel dar esse passo, acompanhado dos pais e da madrinha. Começa agora uma longa caminhada na vida religiosa. Para nós pais, né, um momento assim muito importante e de muita felicidade, poder proporcionar para ele seguir uma vida religiosa, cheia de fé, né? Mostrar para ele o significado de ter uma religião, de acreditar em Deus, de viver esse amor que Deus nos dá todos os dias, né? Todos eles participaram do curso oferecido pela pastoral. A Janaína é irmã da Juliana e recebeu a missão de ser a madrinha do Miguel. Foi uma emoção muito grande, porque o Miguel ele é a realização de um sonho meu, que eu queria muito que meu pai tivesse um neto, né? E aí veio o Miguel. E a minha irmã, eu tenho uma relação com ela de muita união, a vida inteira. Quando ela me fez o convite, eu fiquei muito emocionada. Essa decisão realmente, assim, pesou muito por ser uma pessoa da família, muito presente na vida do Miguel, né? Então, assim, ela tem um grande amor por ele, tão grande quanto nós. Então, sendo a irmã da minha esposa, então é muito importante essa decisão. Foi realmente a escolha por uma pessoa que a gente tem certeza que estará muito presente na vida do Miguel. Miguel e todas as outras crianças estão batizadas e prontas para servir a Deus. O sacramento do batismo foi só o primeiro. E o pequeno Miguel poderá contar com todo o apoio da sua família para construir a sua vida religiosa.
quero estar presente na vida dele, em toda a vida, seguir com ele, auxiliando, ajudando, e eu acho que o importante é a presença da madrinha na vida dele, auxiliando para facilitar a vida dele, ajudar, porque a vida tem as turbulências, isso a gente aprendeu no curso, né? Ele mostrou para a gente as turbulências e auxiliar no que for possível para ele ter uma vida tranquila dentro da igreja. Como a gente aprendeu no curso, a gente tem que manter sempre essa chama da fé acesa na vida dele, que é a parte mais difícil, né? Então a gente quer sempre participar na igreja, mostrar para ele o caminho da fé, para manter essa chama sempre acesa na vida dele. E para falar sobre o sacramento do batismo, que nós cristãos devemos receber no início da nossa vida, né, no começo da nossa caminhada na comunidade, então recebo aqui o Padre Divino Erasmo Silva Santos, do Santuário Sagrada Família. Padre Divino, qual o significado do batismo na vida de uma pessoa? Primeiro é a importância dele. Vem do próprio Cristo. É um mando de Cristo, é um envio de Cristo. Quando Cristo, Padre Wellington, envia seus discípulos, ele, a princípio, cita duas premissas. Ide pelo mundo, anunciai o reino a todos. Essa é a primeira. Sim. E a segunda, batizai-os. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é a porta de entrada na vida e nos céus. É como se, e não é só como se, é um céu que se abre, se rasga ao humano, e esse humano que se abre a Deus. E alguém poderia se perguntar, mas uma criança, ela tem toda essa consciência. Não é apenas a consciência da criança, é da comunidade. A comunidade igreja e a comunidade família, que toma e que tem esta consciência. Então, é um sacramento fundamental. Lembrando que os sacramentos, eles são sinais, mas de quem? Os sacramentos, nós podemos dizer, Padre Elton, que os sacramentos, eles são a própria pessoa do Cristo. Quando o Cristo envia os discípulos, nada mais ele se envia por meio dos discípulos. Então, ao receber o batismo, o que eu estou recebendo é a Trindade Santa. O Pai Eterno, o Filho e o Espírito Santo. Mas não só a comunidade divina. Eu também estou recebendo a comunidade humana. A família que está doando o seu filho e a comunidade que recebe, que é a igreja. Então, há todo um movimento divino e um movimento humano. Tá certo. Olha que beleza, né? A gente poder entender essa questão da pessoa de Cristo, do sinal, do mandato, mas a gente já tem participação, Padre, sobre o tema de hoje, né? As pessoas já deixaram para nós participação tanto no Instagram como no Facebook. A Thalita, ela já tinha me passado no início, falou, olha, sobre o tema já tem participação hoje. Então, Thalita, vamos apresentar aqui para o Padre Divino Erasmo as participações sobre o tema do sacramento do batismo. Padre Wellington, então a primeira pergunta, a gente tem recebido aqui vários questionamentos e a gente vai fazendo aí ao longo do Santo Café. A primeira pergunta, então, para o Padre Divino Erasmo, é da Edilane, lá de Sertãozinho, em São Paulo. Ela escreveu aqui para nós: estou ligadinha no programa que está maravilhoso e gostaria que falassem sobre os padrinhos de consagração. Eu tenho fé e acredito muito na consagração. Inclusive, tenho vários afilhados de consagração, mas tem pessoas que acham que não tem
tem muita importância. Queria a opinião de vocês sobre o assunto, então fica aí a pergunta para o padre Divino Erasmo, né, padre? Qual que é a importância e a função dos padrinhos de consagração? Eu queria expandir, porque a pergunta fala só sobre os padrinhos de consagração, a gente tem que lembrar de todos os padrinhos, porque os sacramentos, eles sempre trazem alguém que os acompanham, né? E aí, no batismo, os padrinhos de consagração, tem gente que chama outros de representação, os padrinhos de batismo. Qual que é a função do padrinho nesse sacramento? A função é Edilane, não é? Isso. Edilane, Sertãozinho. Mandar um abraço para Edilane. Conheço Sertãozinho, uma cidade maravilhosa. Os padrinhos, e aí ampliando com a pergunta, a colocação do padre Wellington, os padrinhos, eles são também importantes. Primeiro, o que rege o Código de Direito Canônico, que são as normas da nossa igreja. O direito fala um padrinho. Um padrinho para o batismo. Pode ser masculino ou feminino, né? Um padrinho. Mas isso não significa que você não poderá ter mais pessoas. E aí você pode ter 1, 2, 3, 4, que tenham um padrinho. Qual a importância do padrinho? Primeiro, a importância do padrinho, ela é espiritual, mas também humana. Espiritual em que sentido? Que professe a fé em Cristo, que tenha a vivência das virtudes da Igreja Católica, as virtudes espirituais, mas as virtudes também moral, que tenham a vida de participação, daí importante. E aí eu quero abrir um parênteses, Padre Wellington, porque muitas vezes a gente se depara com pessoas que escolhem um padrinho porque é amigo de churrasco, ali do churrasquinho, mas não tem uma vivência. Nada contra o churrasquinho. O churrasquinho é bom. Nada contra o churrasquinho porque é bom. Mas assim, mas não tem aquela vivência. Ou então aquele colega de futebol, eu particularmente gosto também, quando tenho oportunidade faço isso. Mas assim, mas não tem também a vivência. Então não basta só ser aquele amigo particular do futebol, do churrasquinho, mas que não tem a vivência. Porque a função do padrinho é acompanhar a criança nessa caminhada. O rito do batismo vai dizer o seguinte, que o padrinho deve ser alguém amadurecido na fé. É interessante o que o senhor coloca, porque a pessoa do padrinho, às vezes a gente tem que pensar, não é em relação ao papai e à mamãe para ter um compadre, né? Não. Mas é em relação à criança. Eu devo me preocupar com alguém que dê um exemplo de fé para aquela criança. Para aquela criança. E aí volta a importância de que a criança ela vai ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O padrinho é o representante do Cristo na vida da pessoa. Como também é a igreja, como também é o pai, a mãe. Agora, voltando à pergunta da nossa participante, os padrinhos, ou de representação, ou de consagração, eles também têm a sua importância. E a igreja acolhe com muito carinho, porque está ligada à devoção à Nossa Senhora. E aí a importância. Eu sempre digo, quando eu estou celebrando o sacramento do batismo, ministrando, que a função da madrinha ou do padrinho é exatamente alimentar na criança ou até na família de modo geral essa devoção, esse zelo à Nossa Senhora. É claro que a nossa participante diz que vai encontrar pessoas que digam que não há importância. Como também nós vamos encontrar católicos que acham que devoção à Nossa Senhora não é necessário. Mas tem a sua importância, o zelo, o cuidado. E aí nós lembramos daquele, eu vou chamar de mando de Jesus. Esse dia estava, só abrindo parênteses, celebrando o dia de Nossa Senhora, e eu dizia o seguinte, eu creio assim, porque lá na cruz Jesus diz, filho, eis aí, mãe, eis aí teu filho. Quer dizer,
a comunidade, nós somos entregue à mãe dele, mas também tem algo que passa, Padre Wellington, muitas vezes despercebido, e fala, filho, eis aí tua mãe, ou seja, a responsabilidade da igreja, a responsabilidade de cada batizado em zelar, em cuidar de Nossa Senhora. E os padrinhos de consagração vão ser essa presença do Cristo, alimentando na criança a devoção ao zelo pela mãe do Cristo. É muito importante, de fato, é um detalhe que às vezes passa despercebido e muita gente às vezes se preocupa com os sinais somente para as fotos, né? Eu chamo uma atenção disso porque a gente que ministra o sacramento sofre muito, às vezes, com a questão do registro. As pessoas ficam querendo registrar, tirar uma foto e nesse momento perdem, às vezes, a oportunidade de contemplar esses sinais. Vamos lembrar os sinais do sacramento, Padre? Porque nós temos ali alguns sinais importantes para o sacramento existir. E como é que a gente pode dizer do significado deles, por exemplo, da água, do óleo, essas coisas? Sim, esses sinais, todos eles, Padre Wellington e todos vocês que nos acompanham, os sinais, eles querem mostrar sempre a figura de todos os sacramentos, mas aqui nós estamos no primeiro, que é o batismo, é mostrar a presença do Cristo. A água, nós temos a água. A água é um sinal de purificação, mas é um sinal da presença viva do Cristo. A vela acesa, é claro, é o sinal da luz, da ressurreição de quem? Do Cristo. Tudo voltado, o sacramento todo é voltado para mostrar, para afirmar e reafirmar a presença do Cristo. O óleo do batismo e o óleo do crisma que é feito, também é o sinal da presença do Cristo. A roupinha branca, aquele sinal da pureza, da beleza da família, os padrinhos também se vestem, né? É um dia de festa, aquela festa... Lembra a nossa alma, né? Sem a mancha do pecado, alva, né? Exatamente. Então, todos os sinais, a acolhida na igreja, a vela, né? As músicas, as leituras, várias leituras. Por exemplo, nós temos uma das leituras que diz que Jesus veio e foi batizado por João Batista. Fala da geografia, fala da família que levou. Então, o batismo, ele é o encontro do divino com o humano e humano com o divino. Ou seja, os céus é mergulhado neste divino. Olha a humildade desses céus, né? Que se mergulha. E esta família que é mergulhada no divino, E essa ligação, ela continua porque ela precisa ser como uma semente, né? O sacramento é uma sementinha que a gente coloca no coração dessa criança para que possa ser cultivado. De quem é a responsabilidade do cultivo da fé? A responsabilidade é tanto da igreja quanto da família. A igreja como essa casa mãe, vamos dizer, e não só dizer, ela é portadora, ela é a guardiã. Ela é a guardiã desta fé, da pessoa de Jesus. Ela é a guardiã da pessoa de Jesus. É como se a igreja fosse um guarda, vigiando para que não fosse roubado essa presença de Jesus. E os pais que são alimentados nesta igreja. Daí a importância dos pais e da importância dos padrinhos. Os padrinhos também irão alimentar. Por isso, Padre Wellington, e vocês que nos acompanham, é importante a participação na comunidade dos padrinhos. Porque se os padrinhos... É como se nós fôssemos um carro. Nós passamos no posto, nos abastecemos, abastece o carro, vai rodando, acaba o petróleo, o combustível. Então o padrinho, ele precisa se abastecer, não só no dia do batismo, no encontro do batismo, no curso, o nome que der de batismo,
mas ele precisa ficar alimentando-se. Eucaristia, a participação numa pastoral, o terço, o Santo Rosário, a devoção à Nossa Senhora. Até porque o testemunho dele é fundamental para o afilhado ou a afilhada. De repente batiza, mas o afilhado vai crescendo, não vê o padrinho. Na igreja. Na né? igreja. Não vê o padrinho participando em momento algum. Não vai à missa, então missa não tem sentido. É preciso dar testemunho, né? O testemunho A gente diz isso na igreja e é um ditado que eu acho que vale muito a pena lembrar, né? As palavras comovem, mas os testemunhos, eles arrastam. Agora, Thalita, vamos lembrar de mais uma participação. Traz aí, se for possível, 2 participações para que o padre possa encaminhar também aqui suas respostas a essas pessoas que estão ligadinhas conosco. A gente recebeu aqui, Padre Wellington, a participação da Rose Bernardo, mas, na verdade, a pergunta dela já foi respondida pelo Padre Divino Erasmo. Ela queria saber sobre a função dos padrinhos, que ele falou agora há pouco, né? Agradeço a sua participação, viu, Rose? Obrigado por estar aqui com a gente e participar conosco. Ela pediu oração pelos afilhados dela também, já vou deixar registrada essa participação. Pede a bênção aí para Eduarda, Lorena, Maria Eduarda, especialmente pelo afilhado dela, o Arthur. Que sejam abençoados pelo Divino Pai Eterno, viu, Rose? Um abraço para você. E a pergunta aqui da Renata Teles. Gostaria de tirar uma dúvida. Por que os padrinhos têm que ser crismados para batizar? Qual que é a importância do sacramento do crisma para que uma pessoa possa apadrinhar, né, um afilhado? Ela conta aqui. Meu filho já está com 4 anos e eu queria muito batizá-lo, mas o meu irmão trabalha de domingo a domingo e, infelizmente, não está conseguindo fazer o crisma para poder batizar, pois os horários não são flexíveis. E a minha amiga, que será a madrinha, né, do filho dela, não é crismada, mas ela fala aqui, eu acho que a fé está no coração de cada um. Então, Padre Divino Erasmo, qual que é aí a importância, né, do sacramento do crisma para a pessoa batizar alguém? Antes do Padre Divino começar a responder, eu quero dizer que o mal do nosso século é justamente quando a gente começa a relativizar as coisas. Veja bem que aqui ninguém diminui as pessoas, né, chama atenção para a participação. Existe um sentido, a igreja ela não está impedindo ninguém de receber os sacramentos. O que ela pede são disposições. E eu acredito, padre, porque nós corremos um grande risco de fazer uma relativização dos conceitos ao ponto de dizer assim, mas não deixa, a fé está no coração, é uma pessoa boa. Ninguém está negando isso. A gente quer que seja melhor ainda, é uma pessoa boa, mas que seja melhor, que seja ainda mais caminho na fé, né? Olha, tem o coração em Deus, que tenha mais, porque a vivência do sacramento é um caminho, né, padre? Por que precisa ser crismado para ser padrinho? A pergunta o senhor já respondeu, eu sei que o senhor já respondeu, mas é bom que repita, né, que volte a dizer o motivo. A pergunta muito importante da nossa participante, porque nós nos deparamos sempre. A primeira, eu havia dito antes que a igreja ela é uma guardiã, né? É uma guardiã em nome de Cristo de todos os sacramentos, dos 7 sacramentos da igreja. Uma questão é essa. Eu já havia dito que o padrinho ou a madrinha, eles precisam ter a sua vivência para darem testemunhos, né? A vivência de serem batizados, ter feito a primeira Eucaristia e crismados. Não é que tem que ser, é importante. Porque, vejamos, uma pessoa, um católico que participa, ele tem a sua vivência na palavra, na Eucaristia, ele vai saber a importância da Eucaristia. É tanto que nós vamos ouvir pessoas dizerem, padre, eu venho à missa, mas sem a comunhão eu saio daqui vazio. Tá vendo? Porque tem a importância da Eucaristia. A mesma coisa é do crisma. Agora, o que eu aconselho a ela? Ela citou as dificuldades que o Senhor aqui também abordou, que nós vamos achar sempre uma situação. Agora, a igreja, ela, como a mãe, ela aconselha o seguinte, eu aconselho que ela procure o pároco dela,
Olha, para uma orientação específica. Porque esse é um... E daí a igreja, ela é muito mãe nesse sentido, ela é muito pai nesse sentido de acolher. A própria palavra de Deus diz o seguinte: o pastor, conhecendo as necessidades da igreja, da pessoa, use de misericórdia. Então, o que é que eu aconselho? Não só a você, é Rose, né? A Rose, não é? A Renata. Eu aconselho a Renata a procurar o padre, o pároco dela e contar a situação. Eu tenho certeza que o padre vai ouvi-la com muito zelo, vai perceber a situação e daí vai resolver. Lá no nosso santuário, nós atendemos a cada um e aí vamos ouvindo e com zelo nós vamos cuidando de cada um. Eu acho que isso que é bonito da igreja. A igreja, nós somos um grande rebanho, mas a gente não é tratado como massa. Não. Por isso que tem lá na confissão a possibilidade de você fazer a sua confissão. Você chegar diante do padre e dizer o seu problema, ter a sua orientação. E quando a gente tem um problema assim, a gente não deve simplesmente pegar o problema, pôr debaixo do braço e justificar. O meu filho tem tantos anos e não é batizado. Não pode ser esse o motivo de não receber o batismo, né? Então eu acredito, e aí só para completar a questão da resposta da Rose, o sacramento do crisma, ele é o sacramento que confirma o batismo. É quando nós, com convicção, aceitamos aquilo que recebemos pelos nossos pais no batismo, né, padre? Então, por isso que é uma convicção. Quem apadrinha tem que ter a convicção da fé daquilo que oferece para o afilhado, né? Do afilhado. É um testemunho. E não pode ser um testemunho apenas com palavras. E lembrando que todos os sacramentos, ele é a pessoa do Cristo. A pessoa do Cristo. A pessoa do Cristo. A pessoa do Cristo. Agora, eu queria perguntar para o senhor, porque existe uma questão, e principalmente no interior, o senhor veio do Tocantins, né? Antigamente era Goiás. Qual que é a cidade? Colinas. Colinas, no Tocantins. No interior, nós tínhamos aquelas pessoas que viam padre só de vez em quando, porque faltava muitos sacerdotes nessa nossa região do interior do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste. E diante disso, às vezes havia uma criança que nascia muito doente, muito enferma e precisava batizar, em perigo de morte. Padre, quem pode batizar? Todas as pessoas. Ah, será? Todas as pessoas. Olha aí, tá vendo? É isso que eu queria que as pessoas compreendessem, a força que o cristão tem, né? A força. A igreja, e aí eu volto à questão da igreja como mãe, como essa cuidadora, zeladora. Porque muitas vezes, Padre Wellington, e você que nos acompanha, a impressão que dá é que a igreja é uma igreja do não. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Não. A igreja, ela é uma igreja do sim. O sim da ressurreição, daquele que venceu a morte. Dia primeiro, o sim de que torna uma pessoa humana, santo. E o sim de Nossa Senhora, que é uma grande beleza. O sim de Maria. Que é exemplar, né? Que é exemplar. Então, veja bem, todas as pessoas, e aí a igreja começa cuidadora nos seus documentos e principalmente no rito do batismo, a igreja reza isso. Que uma criança em perigo de morte, lá na sua região, os pais conhecendo disso, os pais podem batizar. O parente pode batizar. Os pais, padre, os pais não têm conhecimento disso. Você que tem conhecimento, chega lá, batiza. Padre, não tem água, não tem vela, não tem óleo, não tem roupinha branca. Não, nada disso. O que importa? Importa a palavra. A palavra é, eu te batizo em nome, a fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso. Aliás, Padre Wellington, nós usamos isso em UTI. UTI. Exato, é verdade, quando nós vamos em UTI, chega lá na UTI, não montamos aquele aparato com óleo, com vela, com ministro, com isso, com aquilo, tocamos violão, cantamos. Não tem como, né? Não tem. O padre é até baixinho. Eu já fui em casos em que a pessoa está isolada, você não pode entrar, é numa porta de vidro, você faz de longe. Então, todas as pessoas, elas
podem realizar o cristão tem essa missão. O cristão tem. Porque volta no início da nossa entrevista, né? Quando o senhor disse do mandato, que era para todo mundo, né? Todo mundo. Anunciar o reino e batizar. Outra coisa que o rito orienta, Padre Wellington, é que, por exemplo, que médicos, parteiras, todas essas pessoas também tivessem essa orientação para realizar. Mas aí tem um outro dado também, Padre Wellington, que talvez seja a dúvida das pessoas. De repente o pai queria batizar a criança. Ele queria por tudo, mas ele acha que quem tinha que batizar era o padre ou a irmã, e ele correu e não encontrou e a criança faleceu. Esta criança foi batizada? A igreja diz que sim. Pela intenção do pai. A intenção, isso é o batismo de intenção. E aqui eu queria abrir outro parênteses, se for possível, claro. Porque eu já me deparei com pessoas que me procuraram, padre, meu filho faleceu e eu não batizei, eu queria que o senhor fosse lá batizá-lo. Todos os sacramentos são para os vivos. Não é sacramento pós a morte. Não. Aí eu pergunto ao pai, eu sempre pergunto à mãe, precisa gastar um pouco de tempo com as pessoas, entre aspas, gastar um pouco. Porque muitas vezes dizem, não pode. Não é perder, é gastar bem o tempo. Gastar bem o tempo com as pessoas. De repente você diz, não, isso é bobeira, isso não precisa, não, já morreu. Não, isso vai adoecer a pessoa. Você senta, eu já sentei e fui explicar para o pai. O senhor tinha, não, padre, eu tinha a intenção de mais batizar meu filho. Está batizado, batismo de intenção. Olha a riqueza da igreja para isso. É um tesouro espiritual que a gente vai administrando e que os fiéis são convidados a se apossar. Tá certo. Gente, mas que felicidade poder ver a riqueza de um sacramento que é a porta de entrada na comunidade, o sacramento do batismo. E aqui eu quero agradecer de coração a disponibilidade, o ministério, né, do Padre Divino Erasmo, que é essa pessoa tão querida aqui para nós da TV Pai Eterno, dos telespectadores que já o conhecem. Muitíssimo obrigado, Padre. O senhor ter dado uma pausa lá, com certeza se o senhor não estivesse aqui, o senhor estaria lá no confessionário ou celebrando uma missa. Eu sei que o senhor não para e admiro muito o seu ministério. Muito obrigado, viu? Eu agradeço, Padre Wellington. Tá com a mão gelada. Gelada. E agradeço a todos, agradeço a equipe aqui maravilhosa e me coloco à disposição, sempre que precisarem, aqui com carinho. Tá certo, muitíssimo obrigado. Então agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais programa Pai Eterno, agradecendo a sua audiência. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Programa Pai Eterno de volta na tela da TV das Bênçãos do Pai, agradecendo sua audiência, agradecendo você que nos sintoniza pelas nossas redes sociais, pelo nosso portal, você que participa desse momento conosco. Eu agradeço a sua audiência, agradeço a você que está sempre ligadinho no nosso programa. Estou muito feliz com a participação do Padre Divino Erasmo falando sobre o sacramento do batismo. Olha, Thalita, que importante é conhecermos o sacramento do batismo, né? Como é importante tomarmos posse dessa verdade e ouvir as palavras de um padre tão querido que fala ao coração mesmo, como é o Padre Divino Erasmo. Falou de todo o coração e a importância também, né, Padre Wellington, dos padrinhos na vida da gente. Os meus padrinhos mesmo, Gilton e Fernanda, têm total influência sobre mim, são grandes exemplos aí de fé, de vida cristã, de seres humanos, influenciaram completamente na minha criação, então são pessoas importantes na nossa formação enquanto seres humanos também. E quero registrar ainda mais uma participação aqui, ó, do Teófilo, ainda falando sobre o batismo, Padre Wellington, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Ele escreveu aqui que pelo sacramento do batismo nos tornamos membro do corpo místico de Jesus, somos agraciados e nos tornamos sacerdotes
sacerdotes, profetas. Olha a dimensão desta graça. Ele escreveu aqui, o Teófilo, então, participando conosco e entendendo, né, também sobre a importância do batismo na vida de cada um de nós cristãos. É isso mesmo, a gente louva, bendiz e agradece a Deus por nos dar presentes tão valiosos como são os sacramentos. Podermos entrar na comunidade, fazermos parte da família de Deus, Ele nos achar, como uma vez me disse um homem muito simples, como Deus se achou, olhou em mim e viu dignidade suficiente para receber um sacramento. Ou seja, a graça de Deus que vem imensurável, né? Não vê a nossa competência ou até mesmo se nós merecemos ou não. Ele simplesmente nos dá. E da nossa parte sempre a gratidão, sempre um coração aberto, corresponder ao tesouro que nós carregamos dentro do nosso coração. Essa graça a gente vai administrando no dia a dia e dando testemunho de batizados e de enviados para podermos proclamar o reino de Cristo e também batizar todos aqueles que ainda não receberam este sacramento. É hora da gente conferir o pensamento de Santo Afonso para o dia de hoje. Santo Afonso nos diz: feliz de quem pode dizer de coração: Jesus, eu quero só a vós e nada mais. Vivemos em um tempo em que as pessoas pensam erradamente que só serão felizes se tiverem tudo aquilo que sua alma desejar. Só que uma hora acabam descobrindo que continuam tristes, vazias e infelizes, mesmo depois de terem alcançado o que tanto queriam. Por que será? Coisas não são suficientes para nos fazer felizes. Se Cristo não é suficiente para mim, nada mais será. Tudo o que existe na terra é inferior a Ele, pelo simples fato de tudo ter sido criado por Ele. E sendo assim, como pode algo inferior ser suficiente para a minha vida? Sim, podemos nos alegrar com o que temos, mas nada se compara à presença e à posse de Cristo em nossa alma. Que Santo Afonso rogue por nós e que tomemos posse da graça e da presença de Cristo em nossa vida, como batizados e batizadas. Vamos agora colocar todos os enfermos e aqueles que têm pessoas que passam por algum tratamento em suas casas, em suas famílias. Thalita, é momento de pedirmos a bênção da saúde. Vamos rezar por todas as pessoas que deixaram seu pedido de oração nas nossas redes sociais. Recebemos aqui vários pedidos, Padre Wellington, como a da Giovana Ramos, que pede oração para a filha, que tem muita dor de cabeça e essa semana teve um desmaio. A Clarice Veiga Miguel pede oração para que Deus abençoe os exames de Maria Conceição Miguel, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. E a Luciana Correia Cabral, que pede pela família e especialmente pela irmã, que se encontra enferma e hospitalizada. Todos os pedidos, então, nós levamos agora ao Divino Pai Eterno. Então, agora convido a você a abrir o seu coração, a colocar essa pessoa ou a sua saúde diante do coração de Deus e acolha esta bênção. Divino Pai Eterno, que passastes fazendo bem e curando os doentes e enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós o suplicamos pelos nossos irmãos doentes. Fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam, com a vossa bênção, superar a enfermidade e alcancem, com a vossa ajuda, um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai Eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso poder divino estes vossos servos doentes. Curai as suas feridas, fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Amém.
Vamos agora nos consagrar ao Divino Pai Eterno. Vamos colocar você, sua família, todos aqueles que fazem parte desta obra de evangelização. Você que diz sim cotidianamente ao projeto de Deus. Você que colabora conosco. Você que liga para nós e também se dispõe a evangelizar mais e mais pessoas para que façam essa experiência do amor do Pai Eterno. Nós acolhemos aqui as suas intenções, os seus pedidos, os seus agradecimentos. O cartão resposta da carta mensal do Padre Robson, com seus pedidos de oração. Tudo isso é matéria para a nossa consagração, onde nós apresentamos cada um em especial. Você que ainda não faz parte dessa família de amor, é o momento de tomar aquela decisão que faz a diferença na evangelização. Ligando para nós no 62 3506-9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com. Você diz sim à evangelização e nós, como família, podemos crescer, alcançando mais e mais corações para Cristo. Agora, Thalita, vamos nos consagrar ao Pai Eterno. Vamos colocar então nas intenções Padre Wellington a Maria do Socorro de Araújo Frota, lá de Fortaleza, no Ceará, a Daniela Cristina Luz Bolina, de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, a Marisa Centurion, de São Bernardo do Campo, em São Paulo, a Rosimeire Costa Monteiro, de Castanhal, no Pará, e ainda a Silvana Leal Cruz, de Manaus, no Amazonas. Então vamos voltar agora nosso olhar para a imagem da Santíssima Trindade que coroa Nossa Senhora e vamos fazer a nossa consagração. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Bendito e louvado seja o Divino Pai Eterno na sua vida, na vida da sua família. Muito obrigado a você que esteve conosco nesse programa Pai Eterno dessa terça-feira. Thalita, obrigado a você e também a todos os que participaram do nosso programa. Obrigada, Padre Wellington. Obrigada a você que esteve conosco aí do outro lado da tela. Um excelente dia para você. E na quinta-feira, Padre Wellington, eu e toda a nossa equipe te esperamos às 8h15 da manhã aqui na tela da TV Pai Eterno. Tchau, Padre Wellington. Fique com Deus. Até mais. Deus abençoe. Vamos pedir a bênção para todos os que estão sintonizados conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que os anjos te protejam. Um dia abençoado para vocês. Forte abraço e até próxima quinta-feira com mais programa Pai Eterno aqui na tela da TV das Bênçãos do Pai.